mais uma vez, perdeu o meio-campo. Perdeu o meio-campo, parou de criar no segundo, porque o Flamengo, no primeiro tempo, o Flamengo criou bastante. O Felipe Luiz, que começou tão bem, com tanta ousadia, como o próprio Alan Bimad falou, Rafa, mudava muito o time dentro das partidas, né? Conseguia surpreender o adversário. E hoje me parece um Felipe Luiz mais engessado. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas a impressão que passa é aquele time muito mais engessado, com as mudanças óbvias, o adversário já sabendo o que o Felipe Luiz vai fazer. Você coloca isso na conta dele, na conta do grupo em si. Como é que você vê o Felipe Luiz nesse momento, o Rafa? Sem ter essa ousadia, essa coragem, né, para mudar o time. Eu acho que é um conjunto de tudo, professor. O Felipe é um cara que está agarrado às suas ideias. A gente não sabe o que rola no vestiário, a gente não sabe o que rola no dia a dia, mas o Boto deve estar cobrando o Felipe. Aliás, ele foi contratado para isso, né? Para cobrar, ser cobrado, para ajustar as coisas, porque ele é o diretor de futebol. Então, mas o treinador é o Felipe que escala, é o Felipe que toma as decisões ali com a bola rolando. E o Felipe, ele vem agarrado em suas ideias, como, por exemplo, eu percebi aí no jogo de ontem, especificamente falando. Ontem ele deixou claro que a ausência do Léo Ortiz foi uma opção tática. Ele optou por Léo Pereira e ele optou por Danilo. Aliás, ontem o Danilo é um jogador é, extra classe, né? Mas ontem, para mim, foi o pior jogo do Danilo com a camisa do Flamengo. E ontem ele teve aí algumas ideias de colocar o Ayrton Lucas no time titular e não o Alexandro, né? De deixar o Bruno Henrique terminar aquele jogo ontem. O Bruno Henrique não faz gol, gente, há 9 jogos. O último gol do Bruno Henrique foi contra o Vitória. Nitidamente, o Bruno Henrique não está bem em campo. E as alterações que vêm sendo feitas pelo Felipe, elas não surtem efeito. Né? Não tem assim, ele não consegue mudar o jogo e ele continua com as suas ideias. Ontem, mais uma vez na coletiva, admitiu que o Flamengo foi muito mal e a gente está falando de um adversário que não vence há 5 jogos. A gente está falando de um adversário que fez 4 pontos no grupo C em cima do Flamengo. Venceu o Flamengo no Maracanã e empatou lá. O Flamengo não conseguiu vencer o Central Córdoba, que é uma equipe fraca na Argentina. Nós não estamos falando de um time tradicional. Então, a campanha que o Flamengo faz na Libertadores tem a ver também com o treinador, que erra em determinados momentos. É só você pegar um recorte aí dos últimos jogos. Agora, paralelamente a isso, a gente não pode também colocar só a culpa no Felipe. O time do Flamengo é outro. O time caiu muito de rendimento. Ontem nós tivemos mais chances do que o Central Córdoba. A gente poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. E aí, alguns erros de passe, erros de tomada de decisão, de jogador que não está bem, que está sem confiança, de jogador que está sem perna. E eu vou trazer um exemplo aqui clássico. O Arrascaeta abriu o placar, o Flamengo teve algumas oportunidades, inclusive o próprio Arrascaeta teve a oportunidade de fazer o segundo gol, né? Numa bola em que o Gerson enfia para ele, né, de cabeça, ele vai na frente, chega cara a cara com o goleiro e ali nitidamente faltou perna para o Arrascaeta. Errou, poderia fazer várias coisas, poderia tentar tirar a bola do goleiro, dar um toque por cima, enfim, e faltou perna. Né? Faltou perna porque a parte física do Flamengo está deixando a desejar. E isso aí foi nítido ontem e também nos últimos jogos. Então o Felipe ele não pode ser esse cara teimoso, até porque ele agora vai lidar com pressões externas. Né? Então é complicado. O Flamengo ontem teve tudo para ter um jogo tranquilo, para sair da Argentina com uma vitória, mas se complicou. O próprio Flamengo, se complicou num jogo fácil. E você vê que se não fosse o Rossi, com grandes defesas, e se o Central Córdoba fosse um time um pouco melhor, o Flamengo teria saído derrotado ontem. Alan, Só uma essa. observação rapidinho Sim, do que sim. o Rafa falou, até para se ele quiser completar, né? Que ele fala das substituições do Felipe, né, Rafa? E isso acho que bate muito com o que eu falei no início. É outra coisa que eu acho que o Felipe parece que mudou, né? Porque, tipo assim, você via substituições do Felipe que às vezes você não imaginava. Como, por exemplo, o pessoal imaginava que ele ia botar um atacante, ele botava um meio. O pessoal achava que ele ia botar isso, ia botar aquilo. Até isso tá fácil de marcar, né? As substituições são sempre as mesmas. Troca um lateral por um lateral, troca o Gerson, o Dela Cruz aí
Se um sair, entra mais um atacante. Se tá o Cebolinha, sai, entra o Bruno Henrique, ou entra o Michael. É Até 6 por isso meia ali. dúzia, Alan. Não muda nada, é Exato. 6 por meia dúzia. Exato, e aí fica mais difícil surpreender, porque ele, quando troca 6 por meia dúzia, não sei se você concorda comigo, Rafa, o que acontece? É, a forma de jogo continua a mesma. Então, se o Sim. Flamengo está jogando mal, se está sendo bem marcado, é difícil sair, a não ser se seja por lances individuais, né? Ó, ontem ele fez uma alteração, ele tirou o Pedro. Inclusive, ele falou na coletiva que o Pedro estava mal, tecnicamente e fisicamente. Aí ele colocou o Juninho. A partir dali do segundo tempo, a jogada do Flamengo era uma só. Era bola na frente para o Juninho. O Juninho isolado, brigando com os defensores do Central Córdoba. Quer dizer, o Flamengo com esse time, né, repleto de craques, com essa folha salarial, você ter uma jogada, bola na frente para o Juninho que nem é assim um cara diferenciado, né, um jogador que ainda não deu certo, né, na saída do Pedro ontem não deu muito certo. O Flamengo, na minha visão, mais uma vez perdeu o meio campo. Perdeu o meio campo, parou de criar no segundo, porque o Flamengo no primeiro tempo, o Flamengo criou bastante opções interessantes. Só que o Flamengo errou muito, né? E a gente escapou ali, principalmente em erros técnicos, erros de jogadores que não vinham errando. A partida do Pulgar ontem foi sacanagem. Foi brincadeira a partida do chileno. Para mim, o pior jogo do Pulgar. Ele quase entregou uma bola dentro da área. Quer dizer, aí eu já não sei se é a cabeça, se é o mental que fica abalado com as atuações ruins, tá? A cobrança que começa a acontecer. E ontem, assim, só dá pra gente livrar o Rossi e um ou outro ali, né? Porque o time todo do Flamengo foi realmente previsível, errou muito. Até o Wesley foi alvo de críticas. Aliás, o próprio Felipe Luiz perdeu a cabeça com ele, né? Depois de uma jogada lá, tirou o lateral direito, que não vem também apresentando um bom momento, né? Não sei se já está com a cabeça na Europa, não sei se já está vendido. Quer dizer, é complicado. E ontem era um jogo decisivo, era uma partida importante de Libertadores da América. E a diretoria também tem culpa nisso, porque quando vem a público lá no início do ano e diz que o Campeonato Brasileiro é prioridade, sem explicar exatamente que a Libertadores não ficaria em segundo plano, isso causa a ira da torcida, né? Existe uma cobrança em cima dessa fala. E não foi uma, duas, três oportunidades, em várias que o Boto tinha para falar, em entrevistas, em podcast, o Boto deixava claro que o Campeonato Nacional era a prioridade do Flamengo. E aí, quando você coloca uma prioridade, quando você começa a poupar em uma competição, os próprios jogadores entram relaxados, né? Então, é complicado isso que está acontecendo. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.